Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Paca e hoje trago-vos a resenha do livro 21 lições para o século XXI, escrito pelo historiador israelita Yuval Noah Harari. Este livro foi publicado em 2018. Neste livro, Yuval Noah Harari procura responder à questão dos acontecimentos de hoje e esses mesmos eventos, como podem individualmente nos guiar para a nossa vida e como esses eventos podem mudar por completo a forma como nós vivemos. Mas primeiro eu quero convidar-vos a fazer parte deste canal, por favor, de inscreverem-se, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e dar um like se gostaram desse vídeo. Eu publico todas as quartas-feiras ou mais uma resenha ou uma reflexão filosófica. Vamos ao vídeo. Neste livro, 21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari procura responder aos vários acontecimentos de hoje, como a questão dos refugiados, das novas tecnologias, dos empregos, como o nacionalismo vai influenciar muitas questões da política atual, como o problema da justiça vai se moldando aos poucos, como a religião pode ter influência ainda, mas contudo é necessário que nós apostemos no Estado laico. Neste livro nós podemos encontrar aqui alguns temas que foram desenvolvidos nos seus livros passados, como o Homo Sapiens, uma breve história da humanidade, e o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Este livro, 21 lições para o século XXI, vai estar dividido em 5 grandes capítulos. Fala sobre o desafio tecnológico, fala sobre o desespero e a esperança, fala sobre a resiliência, a verdade, o desafio político. Estes temas vão sendo abordados e trazendo algumas soluções para o nosso mundo atual. Mas, contudo, eu quero aqui abordar alguns temas principais dessa toda a reflexão, para não ter que falarmos das 21 lições em si. Eu quero aqui centrar o meu pensamento sobre, primeiro, na tecnologia, depois sobre os empregos, o terceiro sobre a educação e o quarto, o desafio ambiental. Esses temas vão ser importantes para termos uma forma de discutirmos sobre os vários problemas dentro da humanidade, dentro da nossa sociedade. E uma das soluções que ele mais repete aqui é a solução global. Sobre os problemas globais, nós devemos ter respostas globais, não nos fecharmos no nacionalismo. E isso vai ser um impacto muito grande sobre a questão da política. Nós vemos que atualmente as grandes potências estão a se fechar em si e esse nacionalismo acerbado pode trazer algumas consequências para combates ambientais, quando nós pensamos que nosso ambiente é fechado em si, o nosso mundo é globalizado. E quando os países se fecham em si próprios, ignoram a existência dos outros, vão se transformando em umas pequenas ilhas separadas dos outros. Nós necessitamos de combater algumas lutas todos juntos. É a questão do aquecimento global, que é um problema que todo mundo vai enfrentar, independentemente das pessoas que acreditam ou não. E se os países que mais poluem fecharem-se em si, não quiserem apoiar a causa dos outros, os países que menos poluem também sofrerão com isso. É nesse sentido que ele fala que os problemas globais necessitam de respostas globais. Mas essa globalização que Yuval Noah Harari apresenta aqui é uma globalização geral, onde os países estão todos conectados. Nós vivemos numa aldeia global, que o problema do país X pode ser o problema do país Y. E se não cooperar entre si para resolver os problemas, com um dia ou outro, ele estará mal a bater às nossas portas, como a questão do aquecimento global, como a questão da imigração, questão das tecnologias, da informação, da inteligência artificial. Se as pessoas não conseguirem se unir para resolver esses problemas, tarde ou cedo chegará a nossa vez de enfrentar esses mesmos problemas. E quando chegar a nossa vez, pode ser que não consigamos, porque com o avanço tecnológico, as pessoas cada vez mais estão pensando que não é a hora de resolver esses problemas. Estão a pensar que será muito cedo ao termos uma legislação mais forte para conseguirmos não só responder essas mesmas necessidades. E voltando na primeira questão, quando fala sobre a questão da tecnologia, e se nós queremos aprofundar um pouco mais sobre a tecnologia, eu convido-vos a assistir a minha resenha do livro Homo Deus, essa é uma breve história do amanhã, onde ele aprofunda muito sobre a tecnologia. Quando nós pensamos na tecnologia, o que nos vem em mente? Uma revolução, uma evolução tecnológica cada vez maior, esse intercâmbio de informações, quando nós partilhamos nossos dados com os outros, o Big Data, e esses mesmos dados vão sendo usados para nos manipular. Isso aconteceu no Cambridge Analytica, quando usaram dados de mais de 60 milhões de pessoas para influenciar eleições em diferentes cantos. Porque quando as informações são armazenadas, revelam muito sobre nós. E isso vai sendo uma forma de pensarmos sobre a questão da racionalidade. Como
a racionalidade vem antes ou depois da emoção. Se nós podemos influenciar os nossos gostos através de algumas imagens, alguns vídeos manipulados, então nossa racionalidade pode ser posta em causa. Não no sentido negativo que nós somos racionais, mas que a emoção muitas vezes está em frente da manipulação que pode acontecer através dos nossos dados. Nossas informações são colhidas em diferentes meios. E isso vai ser uma forma de nós conseguirmos não só pegarmos esses mesmos dados, essas informações e termos algumas leis que possam proteger cada vez mais das suas informações, não sejam partilhadas aí como se fosse um mercado sem lei. Porque nós vimos perfeitamente como essas revoluções da tecnologia estão sendo postas em causa a nossa própria privacidade, a nossa própria liberdade. E que as pessoas que estão em frente desses mesmos projetos não são os homens formados em direito, não são os homens formados em antropologia, sociologia, filosofia. Não são esses homens, são os homens formados em tecnologia. Eles só querem saber 0 e 1, sim ou não. Não querem saber do talvez, eles querem apenas inovar, independentemente das suas consequências éticas. É por isso que existe uma breve convenção que devemos ter em mente que não podemos apenas deixar que essa mesma evolução seja entregue, abandalhada por aí, que o poder político deve rever essas coisas, mas não no sentido de impor sua regra, de travar o seu desenvolvimento. Uma frase muito usada: se você não está a ser cobrado por um serviço, você é o produto. E esse mesmo produto que você é, vai ser transformado e modelado a nível mundial. Porque o Google, Facebook, Twitter, todas essas redes sociais recolhem os nossos dados e manipulam em si, porque as nossas emoções são muito fortes quando estamos nas redes sociais. É por isso que existe mais facilidade de sermos manipulados dentro das redes sociais. Se as pessoas não tiverem conta desses mesmos problemas das tecnologias, eles vão se perder. Nós vamos conseguir não só termos uma ditadura das tecnologias, como acontece em muitos países, especialmente na China, onde a tecnologia está a ser usada para o controle populacional. Por isso que existe esse mesmo desenvolvimento, para que as pessoas possam não só compreender o desenvolvimento da tecnologia, mas que possam resgatar os valores que possamos transmitir às gerações futuras. É nisso mesmo que nós vamos pular para um segundo ponto que fala sobre o trabalho. Algumas pessoas vão poder perder os trabalhos, isso é sério, porque cada vez que avança a tecnologia, muitos postos de emprego são postos em causa. Mas um dos problemas que nós podemos ver atualmente é que, com esse avanço tecnológico, nós devemos conseguir não só nos adaptar sempre com a evolução, porque se um caminhonista perder o seu emprego, vai ser substituído por um caminhão autônomo. E onde ele vai? Vai procurar um emprego para restauração, vai procurar emprego no supermercado. E alguns supermercados que não trabalham mais pessoas. Tudo é controlado por máquinas, tudo autônomos. A pessoa entra, pega os cestos e sai da loja. Isso a Amazon já está a implementar esses mesmos projetos. E algumas pessoas poderão não só sofrer com essas mesmas consequências de perder o emprego, não ter o que fazer, serão seres inúteis, porque não tem como les inserir dentro da mesma sociedade. Esse vai ser um dos problemas muito graves, quando não conseguirmos nos adaptarmos à evolução tecnológica. Nós devemos estar sempre atualizados, porque uma pessoa que passou 40 anos a trabalhar como caminhoneiro, e quando ele deixa essa mesma profissão, onde vai se enquadrar? Que tempo ele tem de receber uma nova formação de programação, de termos essas breves noções de como vencer esses mesmos desafios dentro de uma era tecnológica? Esse é um desafio muito grande, que deve ser afetado principalmente sobre a questão da educação. Terceiro ponto, a educação tem que ser um desafio muito importante, porque a educação tem que se adaptar consoante a evolução tecnológica. Por mais que a gente seja bastante conservador nessa questão de ensinarmos às pessoas o essencial, devemos ver que a evolução tecnológica está a fazer com que muitas pessoas fiquem na escola, aprendem coisas que não vão ser usadas no futuro, daqui a 30, 50 anos. Como é que será a nossa vida? É só nós vermos como atualmente a nossa geração de 80, de 90, são mais pobres que a geração dos nossos pais. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos, apesar da nossa formação, apesar do esforço que nós fizemos, não conseguimos ter um emprego certo, não temos dinheiro suficiente para comprarmos uma casa. Isso está sendo um problema sério, atual. Imagina agora para os nossos netos, para os nossos filhos no futuro, daqui a 50, 60 anos, como é que será? Será que vai ser necessário trabalhar, ter mais filhos, trabalhar em todo o mundo para conseguirem ter uma casa?
Isso vai ser um problema sério se não conseguirmos adaptar a educação com a evolução tecnológica. Nós devemos aprender que a nossa sociedade está sendo evoluída e que o problema do liberalismo, essa é a mesma solução que nós encontramos desde a derrota do comunismo e do socialismo, do fascismo, deve se reinventar para que possamos não só termos elementos essenciais para nossas próprias vidas, mas consigamos também adaptar a nossa própria vivência com a humanidade. Porque se não encontrarmos uma solução dentro do liberalismo, o liberalismo terá que ser posto de lado e ser reinventado ou criar uma quarta solução para esse mesmo problema do liberalismo. Se o meio ambiente está a sofrer com todos esses problemas, devemos ter a capacidade não só de respondermos quais são as soluções que nós devemos empregar para que possamos ter menos poluição. E algumas soluções podemos encontrar aqui com o consumo de energias fósseis, encontramos as soluções mais ambientais, mais amigos do ambiente, para que possamos não só diminuir essa mesma carga ao ambiente, mas que possamos ter um ar respirável dentro das nossas sociedades. E esses outros problemas podem ser ameaçados através também de algumas bombas atômicas, porque nunca subestimem a estupidez humana, porque nós vivemos num mundo onde as bombas atômicas existem milhões e milhões. Se existir uma guerra atualmente, o mundo deixaria de existir. E isso pode ser um problema sério. As bombas atômicas tornaram o mundo menos bélico, mas isso não faz com que nós possamos ver isso com bons olhos, porque nunca subestima a estupidez humana, porque um dia pode ser que exista isso, uma guerra cibernética, alguém consiga mexer as bombas atômicas de um determinado país e fazer explosão geral e causa a extinção da humanidade. Se nós conseguirmos não só sobrevivermos até aqui com essas mesmas revoluções, essas mesmas evoluções, nós somos capazes também de nos destruirmos, inventarmos coisas capazes de destruir a própria humanidade. São essas bombas atômicas. E que nós devemos ter bastante cuidado com alguns países que brincam, que pensam que bombas atômicas são brinquedos deles, que podem ameaçar os outros apertando o botão, que isso vai causar uma destruição massiva da humanidade. Um dos problemas também que nós podemos ver aqui neste livro é a questão do terrorismo. A mídia gosta muito de focar-se nesse imediatismo e bate a nossa tecla sempre, milhares de vezes, pensando que nós, um dia, na esquina, apareça um terrorista que consiga nos tirar a vida. Como se fosse, isso é um problema maior que os acidentes de aviação, que as mortes de milhões de pessoas através do diabetes. Morrem mais pessoas através disso do que terrorismo. E eu repito mais uma vez, é de lamentar as mortes de todo mundo, mas devemos nos concentrar, encontrar mais serenidade para resolver esses problemas. E não podemos pôr todo mundo no mesmo saco, pensando que 5 terroristas fizeram aquele ato, que todas as pessoas daquela terra, daquele país são terroristas. Não devemos confundir essas coisas, porque essas mesmas confusões que traz com que nós possamos não só termos medo de receber o estrangeiro, mas consigamos nos fechar mais ainda, porque esses mesmos problemas fazem com que o mesmo nacionalismo surja com mais força. Nós devemos ver que se uma ou duas pessoas de uma determinada origem fizeram aquilo, não é todo mundo que faz aquela mesma desgraça. Nós devemos nos concentrar naquela pessoa, não no conjunto, no todo. A individualidade é necessária também ao resolver os problemas, não a coletividade. Se ou mais pessoas fizeram aquilo, é aquelas pessoas que devem se concentrar, não nos outros que não têm nada a ver, que cumprem as regras, fazem com tudo e devem se sentir cada vez mais dentro da mesma sociedade. Mas eu convido aqui a leitura deste livro e pensando de uma forma mais abrangente. Eu penso que tem algumas partes que eu não concordo dessa obra, porque são opiniões que todo mundo tem, pode transmitir as suas opiniões, e eu também consigo ver a ideia que ele traz aqui de juntar a ficção, trazer aqui um pouco de realidade e transmitir isso de uma forma mais clara. É verdade que essas mesmas leituras que nós podemos fazer aqui dos 3 livros corresponde a uma opinião de um historiador que consegue ver o mundo da sua forma e que consiga transmitir de uma forma muito clara. Nós devemos aqui criar a nossa capacidade também de reflexão, nossa capacidade de vermos que este mundo que ele pode transmitir aqui é uma possibilidade e essas mesmas possibilidades podem acontecer ou não e que a história é essa, uma narrativa. Mesmo que ele não anda de acordo que a história é uma narrativa, que a nossa história é uma narrativa, nós nos construímos aos poucos, nós vamos nos moldando consoante a nossa própria existência. O ser humano é capaz de criar coisas boas e coisas más. Nós devemos ver como essa nossa capacidade cognitiva que nós temos
consigamos não só enfrentar o mundo de hoje, trazer mais soluções e consigamos também transmitir a uma vida melhor para os outros que virão, para que as pessoas não sejam inúteis, não exista essa classe inútil de trabalhadores que não consigam se enquadrar dentro do mercado de trabalho, que não possamos apenas depender de uma renda universal, que ele também propõe aqui, uma renda básica universal, uma proposta que está sendo aplicada em diferentes países, que possa ser um dia aplicados para essas mesmas pessoas que não consigam se enquadrar dentro da sociedade, não conseguem encontrar um emprego. E isso é necessário que a gente também pense algumas soluções, criar novas alternativas de empregos. Pode ser que exista algumas criações que possamos não só rever essas mesmas soluções. Os que estão em frente às mesmas tecnologias são os homens da engenharia informática, são os homens da tecnologia. E nós, os homens das ciências humanas, estamos aquém disso. É necessário que a gente consiga não só pensar de uma forma mais abrangente, consigamos também transmitir alguns elementos fundamentais para que possamos não só ver esses avanços tecnológicos como uma ameaça para a humanidade, mas como algumas soluções para os nossos problemas atuais, problemas ambientais. Por esse tempo aqui a resenha dos dois primeiros livros, que para entender muito sobre este livro é bom que leiam também os outros livros, como o Homo Sapiens, o Homo Deus, e consigam transmitir isso tudo para que possamos compreender mais, ter uma visão mais clara sobre a própria humanidade. Esta é a minha resenha de hoje. Muito obrigado por assistiram o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete e até a próxima.